Graça e paz, a paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de com vocês compartilhar no dia de hoje, no Evangelho de Lucas, né? O Evangelho perfeito, por detalhes, muitos detalhes ele dá, né, na sua passagem. Eu gostaria de compartilhar com vocês do capítulo 8, versículo do 40 em diante. Amém? E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à beira da morte, e indo ele apertado pela multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum poderia ou curar. Amém? Vamos conversar por parte, né, irmãos? Aqui vemos que em primeiro instante, né, Jairo foi de encontro com Jesus. Porém, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre Jairo, né? Jairo era o príncipe da sinagoga. Naquele tempo, a sinagoga era onde o pessoal fazia as reuniões, ensinava, né, o Torão, ensinava os mandamentos do judaísmo, né, do judeu, né, ortodoxo, né, que é o tradicional lá da região. E eles ensinavam tudo sobre a respeito dos mandamentos do Velho Testamento. Então, ele era um líder, porém, ele era um líder rodeado de filisteus, pessoas que desacreditavam no Messias. Então, irmãos, nós vemos que ele foi de encontro com Jesus. Para ele de encontro com Jesus, ele como uma pessoa, né, totalmente diferente da crença que vinha de Jesus, eu acredito, né, e sei que ele foi atrás de muitas pessoas, ou seja, médicos, curadores daquela época, que talvez podia trazer uma solução para a filha dele. Porém, ninguém, nem um homem, nem a medicina, nem curandeiro, nem nada conseguiu solucionar o problema da filha de Jairo. Ao contrário, muitos médicos, né, daquele tempo ainda falou para Jairo, Jairo, a sua filha não tem nada o que fazer, e outra, o tempo dela de vida é curto, talvez hoje, uma semana, um mês, ela não estará entre nós, porque a situação dela é muito grave. E Jairo desesperadamente, como qualquer pai de família, né? Eu não sou pai, mas talvez você seja. Eu acredito que você, quando seu filho passa por uma dificuldade, uma necessidade, ainda mais quando se trata da vida ou da morte, vocês movem o mundo e o fundo para poder solucionar os problemas deles. Vocês vão em todos os lugares, né? Todos os lugares que aparentemente que você aprendeu que seria a solução, é os primeiros lugares que você vai encontrar, procurar pelo menos, né? Pela solução. Mas muitas das vezes a gente crescemos, aprendemos no mundo errado, aprendemos coisas insignificantes que não pode nos trazer a solução. Então Jairo não foi diferente. Porém, ele tinha ouviu falar que naquela cidade tinha chegado um homem que fazia prostígio, fazia milagre acontecer, homem que restaurava, fazia paralítico andar, mudo falar, cego ver. Então ele rapidamente foi de encontro com esse homem. Se trata de Jesus. Jesus estava chegando de outro lado do mar, né? Ele estacionou o barco naquele momento e estava saindo à borda do barco. E muitas pessoas, né, estavam ali, uma multidão rodeava, porque muita pessoa já tinha ouvido falar sobre Jesus. Por mais que não conhecia ocularmente, mas tinha ouvido falar. E Jairo não diferente, ele foi de encontro com Jesus. Imagina o príncipe da sinagoga, um homem bem reconhecido, respeitado, principalmente pelos filisteus, um líder nato. Ele te encontra com Jesus e chegando perante aqueles simples homens, né? Aparentemente, simples homens, aparentemente, se tratando de Jesus, ele foi logo se prostrando e pedindo que Jesus ou seguisse e fosse até a sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. Imagina aquela multidão que tinha Jairo, né, como um líder nato. O que eles devem ter pensado? Jairo se corrompeu, ficou louco, se prostrando diante de um simples homem, porque eles olhavam pelas vestes. Eles desacreditavam de Jesus como o verdadeiro profeta, o verdadeiro Filho de Deus. E ao contrário disso, eles acreditavam que Jesus era um herético, alguém ilucinado, talvez um doido, mas eles não acreditavam que eles eram Yeshua, o Filho de Deus, o mandado, Emanuel. Irmãos,
não diferente de nós hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente procuramos solução em todo lugar para resolver um problema, seja nosso ou familiar. E muitas das vezes a gente não encontra. O simples fato de a gente ter ouvido falar de Jesus, até mesmo desconhecendo, faz que a gente tome uma posição, ainda mais quando se trata de alguém da nossa família. Um filho, uma filha, a gente vai de encontro, irmão. Eu acho que foi a feita mais sábia da vida de Jairo. Ele foi de encontro, né, com o farmacêutico. Não somente o farmacêutico, como com o dono da cura. O, o homem que fazia milagres, maravilhas, e não só fazia como faz no dia de hoje. Ele foi de encontro simplesmente com esse homem. Então nós vemos, né, que Jesus, sem questionamento nenhum, falou: sim, Jairo, eu vou até a sua casa. Vai logo à frente que eu vou lhe seguindo. Aí assim foi feito. Porém, chegando em certo momento, uma mulher, igual está escrito aqui, né, no versículo 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e tinha gastado tudo com os médicos, todo o seu haver, ou seja, o seu dinheiro, e por nenhum tinha ou curada, ou tinha dado a cura a ela. Porém, ela tocou em Jesus. Preste atenção, essa mulher simplesmente tocou em Jesus. Mas quem que foi essa mulher? Essa mulher se tratava de uma mulher que desde os seus 12 anos havia um fluxo de sangue. E há 12 anos que ela descobriu, então ela tinha 24 anos nesse certo momento, certo? Era uma mulher que no tempo judaico, né, e tudo, 24 anos, muitas mulheres já era casada, já tinha sua família, já tinham uma história. Porém, ela não. Ela era uma mulher que ela vivia, não tinha histórico nenhum. A vida dela até naquele momento não tinha sentido nenhum. A história dela tinha sido oculta. Ela não tinha vivido nada, nada, nada. Até mesmo quem tinha alguma anomia, ou seja, era paralítico, cego, que tinha qualquer tipo de anomia, né? Ele não podia viver em comunidade, o leproso. Então eles eram excluídos da cidade. Eles eram postos para fora da cidade e conviviam num lugar chamado, né? É, é, irmãos, me perdoe, não lembro a palavra certa. Era um ambiente simplesmente que ficava as pessoas, né, que eram excluídas da sociedade. Então, essa mulher não é diferente, ela ficou no meio desse povo. Ali no meio dos leprosos, dos cegos, dos paralíticos, as pessoas que tinham uma anomia, né, que não era aceito na cidade. E quem que poderia entrar na cidade tendo alguma anomia? Somente aquelas pessoas que recebiam a capa ou uma placa por questão, às vezes o líder, o governante daquela cidade, daquela aldeia ou viralejo, eles davam tipo assim como se fosse algo assim que certa pessoa poderia entrar na cidade, mas nem todos poderiam entrar. Simplesmente quem tinha a capa ou a placa, mas ele poderia entrar, ficar até certo tempo, mas antes da cidade fechar, que ele era posto para fora e assim era feito, mas não qualquer um podia entrar. Essa exata mulher mesmo, ela não tinha nenhuma placa, nenhuma capa, nada que desse permissão dela entrar nessa cidade. Vou usar um exemplo, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu tinha uma capa, até mesmo a gente conhece a história. Quando Jesus o curou, né, ele pegou essa capa e jogou-se. Por quê? Ali simboliza o que quando ele desfez daquela capa, né? Não preciso mais de uma simples autoridade, de um governante para mim entrar nesse município por questão do meu problema. Porque eu não tenho problema mais. Porque Jesus ou tinha ou curado. Oh, glórias a Deus. Então isso é um gesto muito forte, né, irmãos? Muitas das vezes passa despercebido. Exatamente voltando no assunto, essa mulher não tinha essa capa. Porém, ela também tinha ouvido falar que tinha chegado um homem que fazia maravilhas, prodígios naquela cidade. Eu acredito que ela rapidamente ela falou para aquelas pessoas que se encontravam naquele abismo ali, né, fora da cidade, eu vou de encontro com esse homem. Eu não tenho nada que perder mesmo. Se eu continuar aqui, eu vou morrer. E se eu for de encontro com ele, eu vou correr um risco também de morrer. Porém, eu vou de encontro com ele.
Irmãos, para não passar despercebido, um assunto bem delicado, em Levítico, capítulo de número 15, versículo número 25, a gente, né, sabe que tinha restrições para as pessoas não poder entrar na cidade. Tinha algumas restrições que deveria ser respeitada, né? Igual eu falei, por questão muitas das vezes da anomia, né? Em Levítico 15, 25, fala assim: também a mulher, quando mandar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo de sua separação, ou quando tiver o fluxo de sangue por mais de tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície, será imunda, como nos dias da sua separação. A mulher que tinha uma certa, né, aquele momento, período que toda mulher tem, né, que a gente sabe qual que é, 5 dias durante da semana, ela era meio distinta da cidade. Ela era meio excluída. E até mesmo ela não poderia ficar no meio até mesmo dos seus familiares, porque tudo que ela tocava era imposto como imundo. Agora imagina essa mulher que vivia 12 anos, né, com esse problema. Qual é a questão dela ser imunda? Porque ela tinha o fluxo de sangue. Não que ela seria imunda perante Deus, mas pela a lei do homem que era aplicado naquele momento, era uma lei decretada. Ela era excluída da cidade e por desobediência, se ela entrasse na cidade e tocasse alguém, aquele alguém também poderia ficar imundo na lei deles. E aí, se alguém ficando imundo, ele também seria automaticamente excluído da cidade. Então, automaticamente, se ela pusesse uma posição e fosse para a cidade e tocasse alguém, esse alguém também poderia ser contaminado, até mesmo ter direito de tirar a vida dela. E a lei também exterminava esse tipo de atitude, né, da pessoa que quebrava a lei. A gente sabe que a lei daquele tempo realmente era, né, os decretos, era apedrejado, exposto fora da cidade, era apedrejado até a morte. Então, ela correu um certo risco quando ela falou assim: eu vou de encontro com esse Jesus. Porque ela sabia que se ela continuasse ali, com o fluxo que ela tinha, 12 anos, uma hora ela ia morrer. Então, hoje em dia, a gente deve tomar a mesma posição. O que a gente está esperando? O que a gente tem que perder? Se a gente continuar nesse caminho que a gente está, que é o mundo, né? Estou usando um exemplo lá atrás, do iníquo, da pessoa que se encontra perdida fora do caminho de Deus. Se continuar nesse caminho, você vai ser morto, ainda mais quando passa por um procedimento, ou seja, dívidas, às vezes na mão de agiota, às vezes na mão de pessoas erradas, por algum motivo do passado, não me interessa qual, às vezes até se trata no mundo das drogas, deve por seus, né, para as pessoas que os fornecia, ou se não, irmãos, independente da situação, você não tem escolha. Se você continuar nesse mundo, você vai morrer. E você tem uma opção. Hoje é diferente. Você não vai morrer, você for atrás de Jesus, de encontro com Jesus. Você, ao contrário, tem uma oportunidade de viver e viver eternamente. Olha que interessante, né? Deus pode te livrar, tirar tudo aquilo que ficou lá atrás, que ficou para trás, se fez velho, e te dar uma vida nova, uma qualidade de vida nova. Desde que você aceite Jesus, irmão, o que você fez lá atrás não importa. Importa daqui para frente. Então vamos aproveitar essa oportunidade, já que a gente tem ela, vamos aproveitar, nós não temos nada que perder. E essa mulher não foi diferente. Ela não viu nada que perder e foi de encontro com o Mestre, com Jesus. E ela tocou no meio da multidão, ela foi bem, né, ousada. Ela tocou em tua veste, porque ela não quis tocar em Jesus. É uma pergunta bem legal, né? Porque ela tocando em Jesus, ela poderia ou contaminá-lo. E ela não tinha essa intenção de tentar contaminá-lo, Jesus. Na cabeça dela, é claro. A intenção dela é tocar na veste de Jesus e ter uma esperança, ou melhor, uma fé que poderia ser curada. Aí, o interessante é que aqui no mesmo livro, né, que nós estamos lendo, né, relata, né, Jesus em exato momento pergunta: alguém me tocou? E seus discípulos falam assim: mas Senhor, mas nós estamos rodeados por pessoas, toda volta. Com certeza alguém lhe tocou. Ele falou: não, alguém me tocou diferente, não foi qualquer um. Foi uma pessoa diferente. Eu vou explicar para você por que diferente. Porque Jesus que falou que dele saiu virtude. Irmãos, para sair virtude, não basta a gente somente tocar em Jesus. A gente tem que ter a fé. Hoje em dia mesmo, carnalmente, a gente sabe que é impossível tocar em Jesus.
Porém, com o nosso espírito, a gente pode tocar em Jesus com a nossa simples fé. A fé que move montanhas. Então, eu convido você, vamos tocar em Jesus hoje. Para que esperar amanhã, se nós temos o hoje? O amanhã não nos pertence, pode ser tarde. Agora é hora, irmão. Vamos tocar em Jesus. Vamos aproveitar essa oportunidade, esse tempo que Ele está nos dando, irmãos. Oh, irmão, Deus é maravilhoso. Ele está ali. Só basta nós, com nossa fé, o tocá-lo, dar o primeiro passo para grandes coisas, maravilhas acontecer na nossa vida, na nossa família. Pessoas ser transformadas, resgatadas. Os vícios ser curados, cicatrizados, jogados para trás. Irmãos, basta somente. O fluxo de sangue daquela mulher era a doença dela. Meu problema, meu fluxo, seu fluxo são outro. Ou seja, seu fluxo talvez é um vício, algum problema sentimental na vida, né? Na vida financeira, mas tocando em Jesus, ele pode estancar esse fluxo seu e curá-lo, igual fez com aquela mulher, né? E a gente vê, né, que então ele perguntando, né, alguém me tocou. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, ou quer dizer, não podia, né, deixar despercebido ou mentir, aproximou-se tremendamente, prostrando-se diante dele e declarou-lhe: Senhor, eu que lhe toquei, e tocando em suas vestes, meu fluxo de sangue foi estampado e eu fui curada, ou seja, sarada, né? E Jesus lhe disse: Tenha bom ânimo, filha, a tua fé que te salvou. Não foi as vestes de Jesus. Muitas pessoas falam, né? Só basta tocar na orla do manto de Jesus, basta tocar no vestido de Jesus. Não, irmão. A nossa fé tem que tocar não somente nas vestes de Jesus, mas em Jesus. É claro, né? Isso é o oposto, né? Tocando em suas vestes, automaticamente a gente está tocando na pessoa. Mas o que faz o milagre é Jesus, não a veste de Jesus. Apesar que dele, vindo dele, virtudes, né? São grandes, é diferente do homem, né? Então também a gente não pode entrar nesse critério. Eu acredito que quando se trata de Jesus, a gente com a fé, colocando o pé, pisando lá onde ele pisou, ou mesmo aqui em casa, né? Que é um lugar assim novo, né? Um continente novo, que talvez ele nunca passou por aqui em terra, é claro, né? Eu acredito que basta minha fé, eu posso tocar nele diariamente, com minha fé, e é claro também, né, irmão? Precisa de algo a mais do que isso, né? A fé e também a gente se entregar diariamente, viver em Cristo, né? A gente automaticamente estamos tocando nele, na sua santa palavra, na sua casa. Irmãos, Deus é maravilhoso. E quando, irmãos, aqui a gente vemos que Jesus despediu da mulher e ela foi curada e ele falou: vá em paz, né? A tua fé te salvou. Porém, lembra de Jairo? Então, irmãos, estando ele ainda falando, chegou um dos seus príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. A gente vê aqui que Jesus fala assim, né? Jairo, calma. Alguns dos amigos de Jairo, algum dos, né, seus talvez empregados, chegou até em Jairo e falou assim: Jairo, não precisa levar o mestre à sua casa. Sua filha já não tem mais o que fazer. Ela está morta. Irmãos, quando se trata de Jesus, irmãos, não tem problema que não possa solucionar. Então ali a gente vê que aquela pessoa era bem leiga, que não tinha conhecimento do que se tratava Jesus. Ele achou que aquela moça tinha chegado ao fim, o fato dela ter morrido e tudo, mas Jesus, ele não sabia que Jesus é quem salva, é quem dá a vida, é o único que venceu a morte, irmãos. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Então não tem sido diferente hoje em dia. Quanta gente estava perdido no mundo, talvez lá na droga, lá fora, no mundo da prostituição, no mundo da bebida. Muita da gente falou: esse chegou ao fim, esse está morto, não tem mais continuidade, esse não podemos fazer mais nada, não adianta nem ir na igreja, não adianta procurar o Criador. Para esse já não tem mais solução, ele está morto. Ele cometeu muito pecado, muita falha, muitos erros, ele já está morto. Não, irmãos, quanto se trata para Deus, enquanto a vida há esperança com Deus, irmãos, a gente nunca deve desistir da nossa vida. Por mais que eu cometi alguns delitos, erros, falha, basta a gente ir de encontro com Jesus e crer nele que a maravilha pode ser feita. Não é diferente da vida daquela mulher do refluxo, né? Que Jesus curou pela fé, a nossa fé também nos aproxima de Deus. Interessante, né?
que aqui logo à frente, no versículo 51, e entrando em sua casa, ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, e o pai da menina e a mãe. Quando Jesus chegou na casa da menina, todo o pessoal que estava lá, ou seja, os filisteus, que se dizia amigos de Jairo, as pessoas que o rodeavam, Jairo, meu amigo e tudo, estava tudo lá. Vocês acham que ele estava lá por questão para ajudar Jairo? Não, curiosidade, para saber quem que é Jesus. Eu quero ir lá ver, porque esse Jesus, com certeza, ele vai passar vergonha lá, porque a menina já está morta, não tem mais o que fazer, já chegou o fim dela. Irmãos, quem não conhece Jesus, limita Jesus, irmão. O pior erro do homem é quando tenta limitar Jesus, porque Jesus é limitado, meu Deus. Irmão, Jesus pode tudo, ele faz tudo, irmão. Tá certo, é tudo na vontade dele, mas tudo ele pode. Ele venceu a morte, ele venceu tudo. Nada pode naqueles, né, que é a favor de Jesus. Tudo que se levanta é jogado por terra, irmãos. Muitas das vezes a gente, como cristão, a gente não assume isso, mas é fato. A gente limita às vezes as coisas de Deus sobre a nossa vida. A gente pensa assim, é, ah, mas Deus pode curar, mas eu vi irmã orando pelo aquele fulano, orando. Deus, eu não tenho força para te clamar. Irmão, fraqueza a gente passa. Às vezes a gente se encontra num momento bem, né, fraco, frágil, mas a gente jamais deve desistir de procurar Jesus. A gente não deve agir igual aquele filisteu lá que limitou Jesus. Porque Jesus pode, ele faz. Se for da vontade dele, clama. Porque o clamor, a súplica nossa, mostra a ele a nossa necessidade. E ele gosta de que a gente clamamos. Quer dizer que a gente pedimos, Pai, faz isso por mim. Então ele automaticamente ele faz, irmãos. É claro, segundo a vontade dele, mas a gente deve buscar ele, clamar pelo nome dele. Então, no versículo 52, e todos choraram e a pranteavam, e ele disse, não chores, ela não está morta, mas dorme. E riram dele, sabendo que estava morta. Irmãos, quando Jesus chegou naquele lugar lá, ele falou assim, né? Jairo, calma. Mãe da menina, calma. Ela não está morta. Ela está dormindo, calma. Todo mundo que estava ali, os filisteus, o ortodoxo judeu, todos debocharam, falou, esse cara é doido, é um falso profeta, além de tudo é lunático. Ele está vendo que ela está até fria, já tem tempo que ela não respira, como que ela está dormindo? Ele só pode estar de brincadeira, sabia que esse Jesusinho era um alucinado. Isso dizia os filisteus. E no dia de hoje a gente vemos pessoas que se pronunciam ateu para defamar o evangelho de Cristo. Porque eles não conhecem Cristo? Não, irmãos. Os maçons, as pessoas, irmão, não vou dar denominação, mas as pessoas, irmãos, que é crítico, que não gosta de nosso Salvador, eles se camuflam como um ateu para defamar nosso cristianismo. Não aceitamos isso não, irmãos. Não podemos aceitar disso não. Não é com briga, não é com violência, mas a gente deve pregar a palavra de Deus. A gente não pode se calar diante, né, as pessoas que quer criticar o verdadeiro evangelho por falta de conhecimento ou até mesmo por questão de deboche. Interessante, né? Esse pessoalzinho, esse filisteuzinho rindo, que mas ele pegando-lhe na mão, chamou dizendo, levante menina, e o seu espírito voltou a ela, logo ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Oh, glórias a Deus, aleluia. Eita, Jesus maravilhoso. Rapidamente o pessoal imagina aqueles filisteus lá debochando com a cara todo, né? Questão de deboche, vendo, né? Aquele exato momento ali, Jesus falando assim, levante menina. Ainda mais, irmãos, ele preocupa até com o mínimo detalhe. O de comer, o pai mesmo automaticamente, a mãe poderia rapidamente trazer alguma coisa para a menina comer. Jesus faz o grande, o pequeno, o médio, ele faz maravilha em nossa vida em todo aspecto, em todo sentido. Desde aquele milagre simples, daquela, né, seja livramento, até um milagre grande, que é impossível para qualquer homem para a medicina. Ele pode, irmão. Ele preocupou até no alimento da menina. E não tem sido diferente na nossa vida. Ele tem nos levantado, né? Tirado nós da sepultura, irmãos. Espiritual, eu falo. Ele tem tirado nós do calabouço, do lugar, da prisão, do lugar que ninguém dava nada para nós. Ele nos fez reviver, nos trouxe uma vida nova,
Hoje somos novas criaturas, e ainda mais. O alimento que ele ofereceu para aquela menina, ele nos alimenta diariamente. Ele é o pão da vida, ele é a água de quem tomar dele jamais sentirá sede. Basta a gente diariamente se alimentar com da sua escritura, da sua santa palavra, da sua palavra que cura, a sua palavra que traz arrependimento, a tua palavra que edifica, a tua palavra que salva, a tua palavra que nos levará um dia a estar juntamente com Deus, com Jesus. Oh, glórias a Deus, aleluias. Então aqui, gente, vemos, irmãos, né, que Jesus, ele é capaz de fazer tudo. Basta a gente colocar na posição dele, buscar ele, crer nele. Já, irmão, por mais que passou por um período, né, reunido com os filisteus, ele reconheceu que Jesus poderia o salvá-lo. Ele confiou e isso fez ele ir atrás de Jesus. Vamos fazer isso também, por mais que nós teve alguma decepção lá no passado. Com Jesus eu tenho certeza que a gente nunca teve decepção. Às vezes nós culpamos eles por coisas que nós cometemos, tivemos a consequência e sempre procuramos alguém para culpar. Quando nós não encontramos alguém próximo, a gente sempre culpa Deus, irmãos. Deus é o mesmo daquele tempo lá, é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de sempre. Ele não mudou. Ele continua maravilhoso, lindo, sabe escolher o de melhor para minha vida, para a sua vida. Então vamos perseverar, irmão. Vamos procurar ele. Se a gente está fraco, falecido, vamos de encontro com ele. Vamos dedicar, entregar nossa vida para ele. Como Jairo buscou, como aquela mulher que o confiou e nele tentou tocá-lo. E sim, segundo a sua fé, também pode tocá-lo, ele, irmão. Basta você crer diariamente, pôr nas mãos dele a sua vida. Tome decisões, porém peça permissão a Deus primeiro. Pede para ele de melhor ser feito. Não vão tomar decisões por conta própria, porque pode trazer uma consequência grande e grave em nossa vida. Então, irmão, vamos colocar na mão dele e nos entregar para ele. Amém? Espero que vocês entenderam essa mensagem. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém?